Olá pessoal, tem 3 exercícios que eu quero montar aqui com você e que vão te ajudar a entender melhor as aulas anteriores, ok? Olha só, eu tenho aqui um gráfico que a gente chama de histograma. Aqui aparece o enunciado, ó. O histograma de frequências absolutas a seguir demonstra a distribuição dos salários dos empregados de uma empresa em dezembro de certo ano. Qual é a média de salário desse mês? Então, olha só, tenta interpretar esse gráfico aqui, ó. Eu tenho 40 pessoas que ganham entre meio e 1,5 salários, perdão, meio e 1,5 milhares de reais. Então, entre 500 reais e 1.500, né? Porque é em milhares aqui. Eu tenho 50 pessoas que ganham entre 1,5 e 2,5 milhares de reais. 100 pessoas ganham entre 2,5 e 3,5. O que isso daqui está te lembrando? Isso aqui tem que fazer você lembrar de uma tabela de classes. Quer dizer, o histograma é um gráfico que está associado a uma tabela de classes. Quer dizer, entre meio e 1,5, eu tenho 40 pessoas. Entre 1,5 e 2,5, eu tenho 50 pessoas. E assim por diante. Você lembra como que faz a média de uma tabela de classes? Ou agora, né, de um histograma, a gente faz a média da tabela de classes da mesma forma que faz a média do histograma. Você pega o ponto médio aqui, ó. Entre meio e 1,5, o ponto médio é 1. Entre 1,5 e 2,5, o ponto médio é 2. Entre 2,5 e 3,5, o ponto médio é 3. Entre 3,5 e 4,5, o ponto médio é 4. E entre 4,5 e 5,5, o ponto médio é 5. Pronto, e aí a gente pode fazer a nossa média. A média, a gente não vai usar nunca intervalos. Quando aparecer intervalos no histograma ou na tabela de classes que nós já vimos, você sempre vai pegar o ponto médio. Bom, então vamos fazer a conta aqui, ó. A nossa montagem vai ficar assim. Eu vou colocar 40 vezes 1. Aqui, eu estou pegando 40 e multiplicando pelo ponto médio. Mais, é uma média ponderada, né? 50 vezes 2. Toda vez que tiver frequência diferente, vai ser média ponderada. Mais 100 vezes 3. Ok, aqui está, 100 vezes 3. Ainda faltam 2 aqui para escrever. Agora, 40 vezes 4. 40 vezes 4. 4 é o ponto médio. E depois, 20 vezes 5. Pronto. Essa aqui é a parte de cima da nossa conta. E no denominador, você vai somar todas as frequências, que é o CTUD. Né? O denominador continua sendo a quantidade total. Então, aqui vai ficar 40 mais 50. É exatamente a ideia da média ponderada. Mais 100, mais 40, mais 20. Prontinho. Se você fizer essa conta, eu já tenho o resultado aqui, para a gente poder acelerar, deve dar R$ 2.800 fazendo essa média ponderada que está aqui. O importante, deixa eu voltar aqui, o importante é você entender que o histograma é esse gráfico que tem aqui as bases interligadas, ó, que tem intervalos. Toda vez que tiver histograma, que tiver intervalo, você vai pegar o ponto médio do intervalo, ok? Não esqueça disso, que aí você consegue acertar as questões. Histograma tem tudo a ver com aquela tabela de classes que você pega o ponto médio também. Próximo, eu quero que você calcule a média, a moda e a mediana dessas notas desses 15 alunos aqui. As respostas já estão aqui, tá vendo? Eu já deixei todas as respostas para você. Eu quero saber como é que você vai chegar nas respostas. Tente pausar o vídeo e fazer essa questão.
Calcule a média, a moda e a mediana das notas. Vamos ver se você consegue. Bom, para você que tentou fazer, olha só. Nós temos 15 notas, né? 6,3 aparece 2 vezes. 8,4 aparece 3 vezes. Olha, só de notar aqui que as quantidades são diferentes, eu vou ter que fazer média ponderada. Claro, se só tivesse 5 notas, né, 1, 2, 3, 4, 5, eu faria média simples. Mas como nós temos frequências diferentes aqui, com certeza vai ser média ponderada. Eu tenho 15 notas para fazer a média. Bom, vamos começar com a mediana. Foi isso que você fez, ó. 5,3, 6,3, 6,5, 8,4, 9,5. Bom, primeiro, para fazer mediana tem que montar o rol, não tem? Você montou o rol dessa forma aqui? Se você montou o rol dessa forma e pensou que a mediana é esse aqui que está no meio, ó, está errado. Egg, como assim? Ó, tá certo, a mediana é 6,5, é quem está no meio. Se você fez o rol dessa forma, você cometeu um erro que todos cometem. Atenção, são 15 alunos. São 15 pessoas aqui. Se são 15 pessoas, você tem que ter 15 notas no rol. Claro, eu vou clicar aqui, olha só. O 5,3 tem que aparecer 2 vezes. O 6,3 tem que aparecer 2 vezes. O 6,5 tem que aparecer 5 vezes. Tome muito cuidado na hora de fazer o rol. Todos os elementos devem estar no rol, não esqueça disso. A mediana realmente é 6,5, né? Porque nós temos aqui 15, então 7 elementos para cima, 7 elementos para baixo. Quem está bem no meio aqui é o 6,5. A mediana, então, vale o elemento central. A moda é aquele que tem mais frequência, então a moda é 6,5. Cuidado para não dizer que a moda é 5, né? O 5, na verdade, só está apontando para você que a moda é 6,5. O 5 é o que representa a maior frequência. Então, 6,5 é a nota que a gente vai considerar como moda. Nessa classe aqui, a moda é tirar 6,5. E a média é 7,2. É só você somar. Essa soma aqui das notas vai ser 6,3 vezes 2, depois 8,4 vezes 3, depois 5,3 vezes 2, 9,5 vezes 3, 6,5 vezes 5. Somando tudo vai dividir por 15. 15, que é o total aqui das quantidades, então você encontra 7,2. Muita atenção que eu tenho medo que você erre na mediana, ok? Nesse caso aqui, a mediana até daria igual, né? Mas não é sempre que isso vai acontecer, caso você erre aqui a ordem do rol. Todos os elementos devem estar no rol. E deixa eu apagar aqui, eu vou apagar esse vermelho, vai aparecer o enunciado e o gabarito já está ali, mas não tem problema o gabarito estar aqui, ele é bem simples mesmo. Responda a questão seguinte com base nos percentuais das respostas de alunos de uma área específica de determinada instituição superior, participantes do ENAD 2006, a algumas questões do questionário socioeconômico. Então, o que tem aqui é uma tabela, a Sens Gran Rio pegou uma tabela do ENAD. O ENAD é uma pesquisa feita com as instituições de ensino superior. E a pergunta é muito simples. Uma medida de posição adequada para os dados da questão 24. Eu posso calcular média, posso calcular moda e posso calcular mediana desses assuntos de jornais? Parece meio esquisita a pergunta, né? Mas olhe só qual é a variável que nós estamos estudando. A variável é essa aqui, ó, assuntos. Me diga uma coisa, você consegue fazer a média desses assuntos aqui? Não, não dá para fazer média. Você consegue fazer mediana de assuntos? Não, não dá para fazer mediana porque não dá para pôr em ordem. Quando a variável é qualitativa, a única coisa que a gente pode fazer
é calcular a moda.